Pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition. Eu aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Homem de Ferro 2020 da linha Marvel Legends da Hasbro. É isso aí, essa semana a gente vai de Marvel Legends, que é uma linha que eu também coleciono, tem algumas figuras aqui, gosto bastante. Sou fã das antigas aí da Casa das Ideias, e é lógico que essa versão do Homem de Ferro aqui, quando saiu, eu queria muito adquirir, e aqui está ele aqui pra gente fazer o seu review, sendo adicionado aqui à nossa coleção. A gente já começa falando aqui sobre a embalagem, é a clássica, bem básica aqui da linha Marvel Legends. Hoje em dia ela já está até sendo modificada, né? Não vai ter mais esse blister de plástico, mas aqui ainda tinha nessa época. Tá um pouquinho judiada aqui, mas bem legal, onde a gente pode ver o personagem aqui, os acessórios que o acompanham. Do lado de cá a gente tem uma arte bem legal dele. Da mesma forma, a mesma arte está aqui na outra lateral. E aqui atrás nós temos uma fotografia da figura em si, demonstrando os seus detalhes, e aqui em várias línguas aqui uma descrição do personagem aqui. E em português está dizendo que Arnold Stark usa armamento poderoso e uma armadura tecnológica como Homem de Ferro 2020. É isso aí, esse aqui não é o Tony Stark, é o Arnold Stark, e a gente vai falar melhor dele no decorrer do review. Parte de baixo aqui a gente tem as questões de segurança e a parte legal da Hasbro. Sendo isso, a gente pode então abrir essa embalagem. Vamos ver aí o que o Homem de Ferro do ano de 2020 tem para nos mostrar. Então, bora lá! E aqui está ele, o Homem de Ferro de 2020, já liberto da sua embalagem para a gente ver melhor os seus detalhes. E a gente já começa falando da sua altura. Ele segue aí o padrão da linha Marvel Legends. Eles cresceram um pouquinho ultimamente, né? Ele está aqui com 16,5 centímetros de altura. A atual escala aí de 6 polegadas da Hasbro, né? E aqui a gente observa que não poderia ser diferente, uma vez que ele reaproveita, ele é basicamente um reaproveitamento da base do Homem de Ferro da edição comemorativa de 80 anos da Marvel, né? Que apenas acrescido de alguns detalhes virou um personagem novo aqui. E que personagem novo, né? Bem legal, por isso que até eu faço esse comentário aqui no review. Quem é esse Homem de Ferro de 2020, né? Por que ele é diferente, assim, ele tem essa aparência toda diferente? Isso aqui é uma aparência de uma história do Homem-Máquina que foi publicada em 1984 nos Estados Unidos, chegou aqui pra gente em 1988 na saudosa revistinha Heróis da TV. E aqui a gente tinha a apresentação nessa história do Homem-Máquina, um futuro distópico que em 1984 era o longínquo ano de 2020, em que nós temos o Arnold Stark, que é o Homem de Ferro daquele período, é o Homem de Ferro que herdou, né, um descendente do Tony Stark, e herdou não apenas a fortuna, a Stark Enterprises, como também a armadura do seu ancestral. E aqui ele fez as modificações necessárias para se tornar aí o novo Homem de Ferro, o Homem de Ferro dessa época. E é bem legal, é um visual bem agressivo, a gente pode observar, né? Se a gente chegar aqui perto, ele tem como se fosse alguns dentes aqui na clássica armadura, né, na clássica face aqui da armadura do Homem de Ferro, os olhos à mostra aqui, essas engrenagens aqui que são marcas registradas do Homem de Ferro de 2020, bem legal. Aqui nós temos também uns detalhes como se fossem uns circuitos, mais engrenagem aqui como se fossem hélices. Fora isso, é basicamente a armadura clássica aqui do Homem de Ferro. Eles reaproveitaram, a gente nota aqui que só colocaram essa parte das engrenagens aqui, o peitoral, a gente pode observar que é o peitoral da armadura de 80 anos aqui mesmo. Bem legal, bem interessante aí, um reaproveitamento que faz sentido, porque na verdade naquela HQ era exatamente a armadura clássica com algumas modificações. Eu na verdade não sei
Acredito que o criador desse visual aqui foi o Barry Windsor Smith, que era o desenhista dessa HQ do Homem-Máquina. Ele que é muito conhecido, notoriamente conhecido por desenhar o Conan, especialmente na época da Marvel, aí no começo do Conan na Marvel. É bem interessante ver ele desenhando aí um futuro distópico, uma realidade cyberpunk, assim, toda destruída, com um futuro bem triste, assim, se você for pensar olhando para aquela época. Era característica dos anos 80, né? Imaginava-se um futuro bem triste aí para a humanidade. Muito medo de guerras nucleares, do avanço da tecnologia sobre o homem, enfim. E aqui está esse visual do Arno Stark, bem legal. A gente nota também essa questão aqui da coloração. Ele é um tom de dourado e vermelho, mas diferente do Homem de Ferro de 80 anos regular. Aqui nós temos o vermelho, não é tão cereja, é um vermelho um pouco mais queimado, ficou bonito. E o dourado aqui, ele não é o mesmo dourado cor de ouro mesmo, ficou um dourado um pouco mais voltado para o mostarda, como se fosse um amarelo mais queimado mesmo. Ficou bem legal, deu um toque todo diferente aí ao Homem de Ferro de 2020. Ficou perfeita essa transcrição aqui do personagem. Quanto às articulações, ele segue o padrão aí da linha também. Ele pode girar a cabeça para os lados, ele pode subir, sobe bastante a cabeça. Isso é bem importante numa figura do Homem de Ferro. Se você quiser fazer poses dele voando, ele pode descer bastante também a cabeça. Tem articulação aqui no ombro, ele pode subir até aqui, gira 360 graus. Tem articulação aqui no bíceps, articulação dupla aqui no cotovelo e articulação aqui na mão, aqui no punho. Pode girar para os lados e pode subir e pode descer. Essa mão aqui, porque ele tem mãos extras que a gente vai mostrar depois. Ele não tem articulação aqui na altura da luva, como é dessa própria base aqui do Homem de Ferro de 80 anos. Tem articulação aqui no peitoral, entre o tórax e o abdômen. Tem articulação aqui na cintura. Tem articulação aqui no quadril. Pode abrir. Essas engrenagens aqui atrapalham um pouquinho, mas não impedem a abertura das pernas. Ele pode com a perna para frente até aqui, pode com ela até para trás. Ele tem um corte aqui na coxa, articulação dupla aqui no joelho também. Aqui na bota ele gira, articulação aqui no calcanhar ele pode ir para trás bastante, pode subir, e tem aquele joguinho que é sempre importante, é marca característica dos Legends, o que facilita bastante na hora de você posear a figura. Quanto aos acessórios, ele vem com bastante, ele vem com essas bases aqui, como se fossem fumaça, que servem aqui para serem encaixadas essas outras aqui, que você pode colocar aqui. E se você quiser, elas têm pinos aqui para serem colocadas nos pés do personagem. No plugzinho aqui você pode prender e você pode colocar aqui nos pés do Homem de Ferro para fazer como se ele estivesse decolando, né? Tipo aquele efeito de fumaça dele saindo voando. Além disso, nós temos também os clássicos efeitinhos aqui para as mãos, né? Como se ele estivesse atirando. Eles separam-se aqui, se você quiser separar, deixar até no pé, assim como se ele estivesse voando também, você pode. Mas, em geral, o pessoal usa nas mãos, né? Mãos extras que vieram aqui exatamente para serem encaixadas esses efeitos, né? Você pode colocar aqui, tem uma mão esquerda e uma mão direita, que você pode encaixar esses efeitos aqui. É só colocar na mãozinha e você pode simular que o Homem de Ferro está disparando. Essa mão, como é no Homem de Ferro 80 anos, ela não tem articulação aqui no pino. Então, se você colocar, se você substituir, né, ela fica sempre nessa pose aqui. Ela não pode descer ou subir. Ela só pode girar aqui no punho dele. E aqui a hora que a gente gosta bastante de fazer a comparação, e nós temos aqui algumas versões do Homem de Ferro para a gente fazer um comparativo, né? A gente já começa mostrando o Homem de Ferro de 80 anos comparado ao Homem de Ferro de 2020 aqui para a gente ver suas similaridades e suas diferenças. Similaridades são muitas, né? A gente pode ver que exatamente que é a mesma base, apenas com uma coloração diferente, uma tonalidade de cor aí diferente, tanto dourado quanto vermelho. E a gente nota aqui exatamente também os adereços a mais que o Homem de Ferro de 2020 tem, e logicamente aqui a escultura da face. Essa aqui é a
face clássica, né, o elmo clássico do Homem de Ferro, e aqui nós temos essa nova escultura aqui, que é bem mais agressiva. O Arno Stark é um Homem de Ferro bem mais bravo do que o Tony Stark. E aqui nós temos outra utilização da armadura de 80 anos, que foi no Homem de Ferro da inteligência artificial, inclusive um Homem de Ferro que muitos colecionadores gostaram demais, porque exatamente ele não é dourado, ele é amarelo, uma cor bem de brinquedo e bem de HQ mesmo, né? Porque no gibi não tem como ficar dourado. Então muita gente queria um Homem de Ferro na tonalidade amarela e não na dourada. E foi o que esse Homem de Ferro aqui trouxe. Inclusive tem review aqui no canal desse Homem de Ferro, hein? Confira lá. E aqui nós temos exatamente o comparativo, né? Esse aqui num tom bem mais escuro, bem mais sóbrio do que esse aqui que está utilizando a armadura clássica também. E aqui nós temos mais uma utilização da armadura clássica aqui na versão stealth do Homem de Ferro, né? A armadura que ele usou algumas vezes para não ser descoberto aí por radares, para passar despercebido. E exatamente a mesma base, como a gente pode observar, nada muda, apenas a coloração. E por fim aqui, uma comparação com uma outra armadura do Homem de Ferro, que a gente chama de armadura protoclássica. Essa aqui é a versão que saiu em comemoração aos 20 anos de Marvel Legends, saiu recentemente. Essa aqui é uma armadura, apesar de antiga para os padrões da cronologia da Marvel, é bem recente aqui na linha Marvel Legends, é conhecida como a armadura que tem os chifres, né, por conta desse capacete aqui que o Homem de Ferro usava, mas a armadura já apresentava as características da armadura clássica, por isso é chamada de protoclássica. Muita gente achou que ia ser só um reaproveitamento da base de 80 anos, mas não é. Esse torso aqui é todo novo, exatamente a questão aqui do reator aqui no peito, a armadura aqui, o capacete é novo também. Nós temos aqui, lógico, reaproveitamento, nós temos quadril, pernas, braços aqui, mas tem algumas partes novas aqui nessa versão do Homem de Ferro. É interessante que ele não é dourado, aqui não fizeram no dourado, mas ele é de um tom mais escuro que o Homem de Ferro da inteligência artificial, ou seja, dois Homens de Ferro aqui com tonalidades um pouco mais escuras do que o padrão que a gente normalmente observa nas figuras do personagem. E aqui uma imagem que eu não poderia deixar de fazer, exatamente todas essas versões aqui do Vingador Dourado que a gente comparou, mas vê-las todas juntas é bem legal, né? É interessante, conforme, por mais que a Hasbro lance um monte de Homens de Ferro, todas essas versões aqui compõem um hall das armaduras, né? Uma sala das armaduras bem legal, é bem interessante ver todas essas diferentes versões do mesmo personagem. Então é isso, pessoal, este foi o nosso review do Homem de Ferro de 2020, do Arno Stark, a versão futurista do Vingador Dourado. Uma figura que eu tenho que dizer que está muito legal, tá muito interessante. Se você for fã do Homem de Ferro, como eu curto pra caramba o personagem e as várias versões das suas armaduras, com certeza, se você tiver oportunidade, não deixe passar aí que você vai gostar bastante de adquirir essa versão aqui do Homem de Ferro. Inclusive que ele tinha esse visual todo agressivo, né, todo diferente. Na época, quando eu li o gibi, quando eu era criança, quando tomei conhecimento desse visual do Homem de Ferro, achei muito legal, né? Esses dentes à mostra aqui no capacete, especialmente essas engrenagens que são marca registrada do personagem. Inclusive, eu sei que tem muito reaproveitamento de partes aqui exatamente da base clássica do Homem de Ferro, mas era assim que era na HQ mesmo. Aqui tem inclusive a Heróis da TV da época aqui, antiguinha, e tá ele aqui, ó. Basicamente, na arte do Winsor Smith, a armadura clássica com esses upgrades aqui que o Arno Stark fez, né? Então, bem legal, não tinha como ser diferente. A Hasbro fez um trabalho muito bom aqui, muito decente em recriar o Homem de Ferro 2020. Então, agradeço quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar os nossos vídeos. Temos outros vídeos de Marvel Legends aqui também. Com certeza você irá curtir. Compartilhe com seus amigos, deixe o joinha aí no nosso vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai ficar divulgando para outras pessoas também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!